Fala aí, criativo, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo no melhor canal, no canal mais foda, mais pica das galáxias sobre design nesse YouTube. E no vídeo de hoje eu vou falar 5 erros que 97% dos designers cometem, desde os iniciantes até os mais experientes, erros simples, bobos que deveriam ser evitados. Então, se você quer saber que erros são esses, mais as dicas de como melhorar e como não cometer mais esses erros, fica até o final do vídeo, que no final do vídeo vai ter um bônus de 5 dicas de diagramação para você aprender aí a distribuir os elementos pelo teu flyer, a distribuir melhor os textos e a diagramar tudo na tua arte. Então, tenho certeza absoluta que esse vídeo vai te ajudar muito a melhorar a qualidade do teu material e do teu trabalho, valeu? Então, antes de continuar esse vídeo, já vou pedir para você se inscrever aqui embaixo, deixar o like no vídeo, para o YouTube entender que o meu conteúdo é relevante e recomendar ele para mais pessoas, para assim eu conseguir ajudar mais pessoas a não cometerem esses 5 erros que eu vou falar aqui no vídeo. E me segue também no Instagram, que tá aqui do lado, para você não perder nenhum conteúdo. E esse vídeo é resultado da votação que eu fiz lá no Instagram. Então, se você não me segue lá para poder interagir comigo, acompanhar o conteúdo que eu posto e me dar sugestão de conteúdo aqui pro YouTube. Lembra também que tem os comentários aqui embaixo se você quiser comentar uma sugestão, dar um feedback sobre o que você achou sobre o vídeo, sobre o que pode ser melhorado. Eu tô sempre lendo os comentários, respondendo todo mundo. Então fica à vontade para comentar aqui embaixo o que você achou desse vídeo ou me dar alguma sugestão de conteúdo para me trazer pro canal, beleza? Então é isso, fica até o final do vídeo, que no final desse vídeo vai ter o bônus de 5 dicas de diagramação. E sem mais delongas, bora começar o nosso vídeo. E bora lá, que o primeiro erro mais comum que as pessoas cometem, não só meus alunos, como diversos designers experientes que eu vejo no Instagram, é margem de respiro, margem de segurança e espaçamento entre os elementos. Então aqui, como vocês podem ver, eu tenho uma arte que as coisas estão meio emboladas, porque esse é um erro muito comum que as pessoas andam cometendo, que eu tenho visto nas redes sociais. Como assim os elementos estão meio embolados? Como vocês podem ver aqui no exemplo que eu fiz, a caixinha do cifrão está muito grudada nas cervejas e o texto tá muito grudado nas cervejas também. Isso aqui é falta de espaçamento. Então qual seria o correto? O correto seria essas caixinhas do cifrão não estar tão grudadas assim na cerveja, como eu tô movendo aqui para vocês verem. É claro, você pode uma vez ou outra colocar um elemento em cima do destaque, beleza? Colocar as coisas próximas ou não, mas dependendo da quantidade excessiva que você faz isso, pode acabar prejudicando e poluindo a tua imagem. Então eu poderia muito bem deixar uma caixinha dessa, mas as 3 em cima não ficaria legal. Então o que eu faço? Eu dou um espaço de respiro, uma margem de respiro entre um elemento e outro. Então, como você pode ver aqui, ó, tem um espacinho aqui de respiro, tem um espacinho aqui de respiro e tem outro espacinho aqui de respiro, que eu posso até aumentar mais um pouco desse daqui, ó, para poder ficar melhor. E como eu defino esse espaço de respiro? Eu aperto Ctrl e aspas e aparece essas caixinhas aqui. E eu simplesmente movimento aqui, ó, e encaixo os meus elementos nesses blocos aqui que vocês estão vendo. Que eu utilizo muito esses blocos para poder movimentar os meus elementos e dar uma margem de respiro entre eles. E vocês podem ver que eu movimentando essas caixinhas do cifrão ficou muito mais harmônico com esse espaço entre o elemento de destaque e a caixinha de cifrão. Então agora eu tenho meu elemento de destaque muito mais destacado do que anteriormente, que estava tudo poluído, tudo um em cima do outro, causando uma poluição visual e uma confusão. Você tem que focar sempre na legibilidade do teu flyer, no compreendimento dele. Então você tem que deixar tudo bem destacado, tudo bem compreensível, e o espaço entre os elementos vai te ajudar a deixar tudo mais harmônico e tudo mais compreensível, para quando a pessoa bater o olho no flyer, já entender tudo que tá ali e ficar mais compreensível. Agora vamos resolver esse texto aqui que tá grudado e tá muito horrível também, beleza? Vou ativar minha linha guia aqui. Outra dica, ativem sempre a linha guia ao criar o teu flyer. Vem aqui em View, New Grid Layout, beleza? Aqui eu recomendo vocês, no mínimo 30 pixels de margem. Como assim de margem? Ele vai dar 30 pixels aqui de cima, ó, 30 pixels aqui do lado e 30 pixels embaixo e do outro lado. Então essa é a tua margem de segurança. Nenhum texto pode ultrapassar essa linha guia aqui que vocês estão vendo, beleza? Então não pode ter nenhum conteúdo aqui, ó, onde eu tô rabiscando na minha arte, porque isso é margem de segurança. Provavelmente essa área aqui, ó, que eu tô rabiscando, se você mandar no WhatsApp, ela vai cortar.
se você postar na rede social, pode correr o risco de cortar. Sem falar que qualquer texto grudado na borda fica esteticamente horrível. Então você bota no mínimo 30 aqui, 30 do outro lado, 30 embaixo, 30 do outro lado. Você pode colocar aqui 50 também, ó. 50 é uma margem muito boa que eu utilizo bastante. E você vê que nem a logo do estabelecimento, nem as informações do rodapé ultrapassam a minha margem de segurança, que é essa aqui embaixo. Isso aqui vai deixar o teu flyer muito mais harmônico, muito mais bonito esteticamente e muito mais funcional também, sem estar tudo próximo da borda. Porque, novamente aqui, ó, margem de respiro da borda pro elemento faz com que você direcione o olhar da pessoa. Quando o elemento está muito colado na borda, isso causa uma confusão visual, isso é esteticamente feio e atrapalha muito na legibilidade do teu flyer, beleza? E outra dica também é você botar aqui duas colunas e duas colunas aqui em cada lado. Ou você pode botar 3, ou 5, tanto faz. Quanto mais coluna você adiciona, mais essas linhas azuis aqui, ó, faz no teu flyer. Isso aqui é muito bom para você diagramar, dividir o teu flyer em blocos. Só que eu utilizo somente 2 em cada lado, por quê? Porque eu acho essencial saber aonde é o centro da minha arte para poder alinhar as coisas exatamente ao centro aqui, beleza? Então eu deixo 2 e 2 e no mínimo 30 aqui. Então a recomendação que eu te dou, saiba aonde é o centro da tua arte, colocando 2 réguas aqui, ó, no meio, na vertical, na horizontal, e dando aqui pelo menos 30 pixels aqui no top, no left, no bottom e no right, beleza? 30 pixels em cada para você fazer uma margem de segurança. Vou dar um aqui e bora lá. Se liga só, vou mostrar para vocês o que vocês não devem fazer. Vocês não devem colocar os textos de vocês colados na borda assim, porque isso é esteticamente horrível e atrapalha a legibilidade. Então bora lá. Eu tenho aqui minha linha guia, então vou alinhar meu texto aqui, ó. Posso até colocar um pouquinho abaixo da minha linha guia. Eu não gosto de deixar tudo muito próximo da minha linha guia. E outra dica também, já dando uma dica de diagramação aqui, ó. Olha o que eu faço. Eu pego um retângulo aqui, ó. Faço um retângulo da minha linha guia até o elemento. Clico nesse botão de move aqui, ó, e alinho ao centro. Então eu alinhei o meu texto ao centro do espaço que existe entre o meu elemento, que é a cerveja, e a minha margem de segurança. Então o texto ficou alinhadinho aqui no centro e tá muito mais harmônico. Mesma coisa aqui, ó. Vou tirar esse texto da borda, ó. Vou respeitar minha margem de segurança e vou botar meu texto aqui. E olha só a diferença. Você pode ver que ficou muito mais harmônico assim, beleza? Então vou mostrar o antes aqui, ó. Deixa eu só mostrar o antes. Esse aqui é o antes, tudo muito grudado, tudo muito poluído. E cadê o depois? Esse aqui é o depois, beleza? Tudo muito mais harmônico. O espaço entre os elementos, respeitando minha margem de segurança aqui, ó. Espaço entre os elementos, ó. Espaço entre meu texto e minha cerveja. Espaço entre a caixa aqui e a cerveja. Espaço entre isso aqui. Espaço do meu texto para a borda. Sempre dê espaço do texto para a borda. Margem de segurança sempre. Espaço, ó, do rodapé para minha borda. Espaço do rodapé para os meus elementos. Beleza? Então respeitem sempre o espaço de segurança, a margem de segurança, e deem sempre espaço de um elemento para o outro, beleza? Esse é o primeiro erro que muitas pessoas cometem e que você deve evitar. Já mostrei como evitar esse erro aqui. Show de bola! Depois que você entender sobre espaçamento, sobre margem de segurança, agora a gente vai para a manipulação não destrutiva. O que acontece? Você pode ver aqui, ó, vou mostrar para vocês o meu layer, que eu utilizo sempre Smart Object. Como vocês podem ver aqui, ó, esse ícone aqui significa que o objeto está em objeto inteligente. Beleza? Aqui, ó. Essa folhinha aqui significa que tem um objeto inteligente. Então, o que que acontece? Quando eu clico 2 vezes aqui, ó, acabou abrindo no Paint, não sei porquê. Não era para abrir no Paint isso. Aqui, vou abrir no Photoshop. Eu tenho um arquivo aqui de 1000 e poucos pixels por 500 e pouco dentro do meu arquivo. Então o que acontece? Eu posso aumentar e diminuir à vontade, que ele não vai distorcer. Deixa eu mostrar outra foto aqui, uma foto principal, que vai ser melhor, beleza? Então olha só, eu posso aumentar aqui, ó, aumentar bastante essa garrafa, e agora eu vou diminuir ela, ó, bastante, e aumentar ela de novo, e vocês vão ver que o meu objeto principal, ele não distorce, beleza? Deixa eu só centralizar aqui, você vê que ele não distorce. Agora eu vou dar um Ctrl Z aqui, vou fazer a mesma coisa com ele rasterizado. O que é o objeto rasterizado? É simplesmente você vir aqui, ó, e tá trabalhando com ele sem tal ícone aqui. Então você tem ele em baixa resolução e você tá trabalhando de maneira destrutiva. Então quando você aumenta ele, show de bola, já distorceu.
Agora, quando você diminui, você já perdeu o tamanho dele original. Então, se aumentar de novo, ó, e ficar aumentando e diminuindo, olha só, ele vai ficando borrado. Ele vai distorcendo cada vez mais e isso atrapalha muito no teu flyer. Olha só como é que ficou a minha garrafa de gin. Olha só, ela tava basicamente no mesmo tamanho, muito mais nítida, e depois ela ficou completamente borrada e distorcida. Por quê? Porque eu rasterizei minha garrafa e trabalhei de maneira destrutiva. Então, maneira destrutiva nada mais é do que você trabalhar com a camada rasterizada. Se você importou uma foto no Photoshop, trabalhe com ela em Smart Object sempre. E não rasterize em hipótese alguma. Existem técnicas que você necessita de rasterizar a tua imagem. Mas se você rasterizar, não aumenta mais ela e transforma em objeto inteligente de novo, beleza? Ó, rasterizei aqui, depois converti em Smart Object para poder aplicar alguma técnica. Show de bola, tem a técnica aplicada. Agora eu não posso mais aumentar a minha camada. Antes, se eu aumentasse ela ficaria em alta resolução. Por quê? Porque essa imagem é maior do que o tamanho que ela se encontra aqui no momento. Então ela é maior do que esse tamanho que ela tá. Então eu poderia aumentar ela suavemente, que não ia distorcer. Agora, como eu rasterizei, eu perdi todas as propriedades originais dela. Então, se eu aumentar, já distorceu, beleza? Então, caso você precise fazer alguma técnica que você tenha que rasterizar a tua imagem, você não aumenta mais ela de tamanho, beleza? Deixa ela no tamanho final que ela vai ficar, diagrama ela e depois você pode rasterizar e aplicar a técnica e trabalhar de maneira destrutiva, mas depois converte para Smart Object. Então, basicamente isso. Maneira destrutiva, objeto rasterizado. Maneira não destrutiva, Smart Object. Vai manter a qualidade do teu flyer no final, é você trabalhar com Smart Object sempre em imagem. Agora, quando se trata em degradê, essas coisas do Photoshop, você não precisa ligar para isso, beleza? É tipo o brush aqui, aí você não precisa trabalhar com Smart Object, somente em imagens importadas de fora do Photoshop, beleza? Agora, quando você trabalha com gradiente, com alguma coisa do tipo, não precisa. Só quando você vai importar alguma coisa de fora do Photoshop que você precisa trabalhar com Smart Objects. Por exemplo, os Memphis no fundo, eu importei do Illustrator, então todos eles estão em Smart Object, como você pode ver aqui, ó. Beleza? Ou então poderia importar como shape também. E todas as imagens que eu importei de fora do Photoshop também estão em Smart Object. Como você importa uma imagem Smart Object para Photoshop? Você vem aqui em File, Place Embed. Em português deve estar inserir incorporado, alguma coisa do tipo. Você clicando no Place Embed e localizando tua foto no teu computador, você vai importar ela como Smart Object. A partir daí, é só você fazer tudo que você precisa e não rasterizar tua imagem, beleza? Então, segundo princípio, manipulação destrutiva e manipulação não destrutiva. Trabalhe sempre de forma não destrutiva, porque o Photoshop, ele trabalha destruindo os pixels da imagem. Eu explico mais sobre isso no tutorial no vídeo de não finalização Camera Raw, que você pode ver, eu vou deixar aqui no card, ou você entra aí no meu canal no YouTube, beleza? E dá uma olhada lá, que é um vídeo muito interessante pra você também. Então, bora pro próximo erro que a maioria dos designers cometem. O próximo erro que muitos designers cometem é utilizar fontes erradas para estilos errados de arte. Aqui vocês podem ver que eu tenho um flyer basicamente de luta, de um fight. E essa fonte aqui é uma fonte serifada, então ela não combina com esse estilo de arte. Tanto é que essa não é a fonte original do flyer. A fonte original é essa daqui, que é uma fonte mais rústica, mais grunge, que combina muito com o estilo do flyer. Então tome muito cuidado ao escolher a fonte do teu flyer. Não utilize fonte serifada para coisas que não queiram passar a impressão de luxo, de algo mais chique, mais nobre, etc. Então não utilizem fontes serifadas em flyers mais descontraídos, em flyers mais amigáveis. Não utilize fontes arredondadas que são muito amigáveis em flyers que você precisa passar seriedade, por exemplo. Então tome cuidado com o tipo de fonte que você vai usar. Esse tipo de fonte aqui, sans serif, que são essas fontes mais básicas, você pode utilizar em qualquer tipo de flyer que vai combinar. Vou abrir aqui no Google para vocês entenderem melhor o que eu tô falando. Então abrir aqui um site qualquer, os tipos diferentes de fonte e quando usar. Você tem que estudar o que são os estilos de fonte. Por exemplo, fonte serifada são essas fontes, esse tipo de fonte aqui que vocês estão vendo no site, beleza? E são essas fontes mais clássicas, com essas bordas aqui, ó, fontes que passam mais uma impressão de uma coisa mais chique. Então você tem que estudar a fonte, ver para que ela é mais utilizada,
ver com o que ela combina e ver quando utilizar ela. Então pesquisem aí sobre estilos de fonte. Você vê que esse tipo de fonte serifada é geralmente utilizado em coisas que precisam passar uma sensação de luxo, de coisa mais chique. Por exemplo, a Zara utiliza a fonte serifada, etc. Então você não vai utilizar uma fonte serifada num flyer, sei lá, de criança, infantil, porque não vai combinar. Você tem que ter essa noção de quando utilizar cada tipo de fonte. Eu vejo muita gente utilizando estilos de fonte em flyers errados e acabam passando uma impressão errada para quem está vendo o flyer, beleza? Fonte não serifada. A fonte não serifada aqui você pode ler que são fontes mais modernas, mais limpas e faz com que combine bem com fonte serifada também, beleza? Você tem que estudar os tipos de fonte para poder entender também qual fonte combina com qual fonte, fazer combinações harmônicas e deixar melhor a tua arte, o teu projeto, beleza? Então dá uma estudada nos tipos de fonte. Você vê que são fontes mais modernas, que conversam mais com o público jovem, que são fontes mais versáteis também, que você pode utilizar em qualquer tipo de projeto. São as fontes não serifadas. Aí tem aqui diversos tipos de fonte, beleza? Fontes caligráficas, isso aqui é uma fonte que combina bastante com o público feminino, combina bastante com algum tipo, combina bastante com o público feminino, é uma fonte mais delicada, uma fonte simulando mão escrita. Então dá uma pesquisada, cara, e tenta estudar os tipos de fonte. Fonte decorativa, isso aqui eu só recomendo você utilizar em títulos. Não utilizem em textos longos, porque isso aqui é uma merda para ler. Para texto longo, ou você usa serifada ou sem serifa. Título, você usa fonte decorativa, você usa a fonte caligráfica, que é a cursiva, e toma cuidado com o tipo de fonte que você vai utilizar. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Essa fonte da Fanta aqui é uma fonte muito amigável. Dá pra ver só de olhar pra ela. A fonte do Lego é muito amigável. Então, tipo assim, eu não vou fazer um flyer de um baile funk e vou utilizar a fonte do Lego, que não vai combinar. É claro, se essa temática for mais nesse estilo, talvez combine. Então você tem que ter esse know-how de identificar o tipo de fonte e ver com o tipo de arte que você está criando se vai combinar, se não vai combinar, beleza? Então toma esse cuidado, estuda sobre os estilos de fonte e toma cuidado com o estilo de fonte que você está utilizando no material que você está criando. Vê se vai combinar, beleza? Vê se vai passar a mensagem que você quer passar. Então toma cuidado ao escolher o tipo de fonte. Esse foi o terceiro erro mais comum, então bora pro quarto. O quarto erro mais comum é a falta de contraste na arte. Como assim falta de contraste? Você vê que aqui não ficou legível, por quê? Porque falta contraste. A cor do texto tá a mesma cor do fundo, então não tem como ler, cara, vai ficar horrível. Você tem que fazer o quê? Você tem que utilizar uma cor que dê contraste com o teu fundo. Então vou mostrar aqui o original. Olha só o original. Agora tá muito mais legível. Por quê? Porque essa cor aqui de fonte sobressai sobre o fundo da minha arte, que é amarelo. Antes não tava legível. Por quê? Porque tá amarelo em cima do amarelo. Agora tá legível. Por quê? Porque é uma cor mais escura em cima do amarelo. Então tenha cuidado com o contraste de cores. Utilize sempre cores que sobressaem sobre o teu fundo, para a tua arte ficar mais legível possível. E esse é um erro que eu vejo muita gente cometendo. E outra coisa também, contraste entre a escrita. Por exemplo, você vê que esse texto aqui tá de uma cor e o de baixo tá de outra. Por quê? Contraste de cor. Então eu dei mais destaque aqui nesse texto de baixo. Por quê? Porque ele tá de outra cor e outro peso de fonte. Eu vejo muita gente colocando o mesmo peso de fonte, a mesma cor em tudo, e acaba faltando contraste. Vou botar aqui um exemplo para vocês verem. Olha só, sem contraste, porque fonte no mesmo peso e mesma cor. Então o que você pode fazer para criar contraste e deixar a tua arte mais atraente? Trocar a cor e trocar o peso da fonte. Aqui ó, eu tenho uma fonte mais fina, porque eu não quero destaque nessa informação. Aqui eu tenho uma fonte mais grossa de outra cor, para dar mais destaque e evidenciar essa informação. Então foca no contraste. Utilize sempre cores que sobressaem sobre seu fundo e alterne a cor do teu texto, beleza? Não utilize tudo da mesma cor, porque não chama atenção e falta contraste na tua arte. Então não é uma coisa atrativa. Procure sempre criar contraste de peso e de cor na tua arte, que isso vai deixar a tua arte muito mais chamativa. Alterne a cor do teu texto. Foque em deixar uma informação mais destacada do que outra. É questão de hierarquia. Você vê qual informação você tem que destacar, encontra a forma de destacar ela através de contraste de cor, através de contraste de peso e destaca, beleza? Como eu fiz aqui, pega esse exemplo e aplica. Aqui um peso de fonte, aqui outro peso e outra cor de fonte. Então foca no contraste. E sempre
dando destaque do fundo, deixando o texto legível e uma cor mais contrastada do que o fundo, beleza? Então foca em achar uma cor que sobressaia sobre o teu fundo. E vou dar uma dica aqui também para vocês, que é o color.adobe, beleza? Se liga só, esse site aqui você pega as paletas de cores, então você pode explorar aqui, ver as tendências e tudo mais, e pegar paletas de cores harmônicas que tem contraste com certeza, que vão te ajudar. Então aqui você pode explorar várias paletas de cores e utilizar. Você pode até ver os exemplos que tem aqui, ó, e ver como criar contraste na tua arte, ver qual cor você bota para sobressair sobre a outra. Então aqui vai te dar muita ideia boa de paleta de cor com contraste sempre, beleza? Então bora voltar pro Photoshop aqui para poder falar do último erro que a maioria dos designers cometem. O último erro é a falta de legibilidade no texto. E como você resolve isso? Você vê aqui, ó, que tá muito embolado, não dá para ler o texto. Como eu resolvi isso? Simplesmente peguei o brush e pintei com a cor do fundo embaixo do texto. Agora o meu texto tá muito legível. Então procura sempre deixar o teu texto legível e se destacando do fundo. Isso aqui, falta de legibilidade, acontece muito quando você tem uma imagem de fundo e você escreve um texto em cima. Então como você resolve? Simples, você pode pegar aqui, ó, o gradiente de uma cor pro transparente, selecionar aqui, ó, o radial ou linear, tanto faz. Pode selecionar a cor de fundo aqui, ó, puxar e pronto, já tá legível o meu texto. Ou então eu posso pegar simplesmente um preto aqui, ó, puxar aqui atrás do meu texto, ó, da ponta até atrás do meu texto e olha só, já deixei muito mais legível. Posso mudar o blend aqui para multiply, para overlay não ficou tão bom, então multiply mesmo. Então posso simplesmente pegar aqui a borracha, ó, e apagar aqui em cima da minha foto agora. E olha só, deixei meu texto muito mais legível e muito rapidamente. Então simplesmente você pode utilizar uma cor do teu flyer para poder preencher o fundo. Ou então, vou te dar outra dica aqui, ó, você pode pegar, vir aqui no Blend Options e jogar um Outer Glow atrás do teu texto. Vem aqui, ó, Outer Glow, pode botar aqui o Blend em Multiply, deixa eu botar em 100 para vocês verem. Aumentar bastante aqui, ó, e aumentar o Speed. E deixar bem esfumaçado. Você pode aumentar o Range aqui também, ó, para poder ficar mais esfumaçado ainda, ó, e aumentar o Speed aqui, ou sei lá. E você pode chegar num consenso aqui. Deixa sempre esfumaçado. Toma cuidado para não ficar duro, não ficar assim porque fica ridículo. E óbvio que tu não vai deixar assim. Tu vai pegar aqui, ó, e vai diminuir a opacidade para poder deixar bem sutil. Você tem que ter um bom senso e deixar a sombra bem sutil atrás do teu texto para deixar ele mais legível, beleza? Então os 5 erros são esse: manipulação destrutiva, margem de segurança, falta de contraste, escolha do estilo de fonte, legibilidade. Então agora eu vou dar a dica bônus, que são 5 dicas de diagramação para você melhorar a qualidade do seu trabalho, beleza? Então bora para a dica bônus. A primeira coisa que eu vou falar para vocês é o espaço entre linhas. Eu vejo muita gente colocando textos colados assim. E cara, isso não é legal, isso não é harmônico e atrapalha a leitura. Então qual a dica que eu dou? Aqui você tem o tamanho da fonte, vou deixar aqui em 12 para poder ficar mais fácil. E aqui o espaço entre linhas. Se você não estiver vendo essa caixinha, vem o Window e ativa aqui Character, beleza? Eu recomendo você no mínimo deixar o mesmo espaço entre linhas que tem do tamanho da fonte. Por exemplo, eu tenho 12 tamanho de fonte, vou deixar 12 de espaço entre linhas. O mínimo. O que eu utilizo, o que eu recomendo? Pelo menos um a mais, um ponto a mais ou 2, beleza? Então aqui eu tenho 12 e 14 de espaço entre linhas. O teu texto fica muito mais harmônico e muito melhor. Você pode até utilizar mais, pode utilizar 15 e 16. Só toma cuidado para poder não espaçar muito e não ficar muito separado assim também, que atrapalha. Então você tem que chegar no bom senso. Vou deixar aqui em 15, que já ficou bem legal, gostei bastante. Então essa é a primeira dica: espaço entre linha no teu texto, beleza? Outra parada que eu vejo muito acontecer é quebrar a galera não quebra o texto direito. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Vou quebrar o texto todo errado aqui, ó, para vocês verem do que eu tô falando. Isso aqui tá simplesmente horrível. Isso aqui atrapalha muito na leitura. Então o que eu aconselho para vocês? Deixar sempre a linha de texto quase do mesmo tamanho. Como assim quase do mesmo tamanho? Vou mostrar para vocês já já. Beleza? Se liga só. Quebrem o texto tentem igualar a linha do texto. Por exemplo, aqui eu tenho uma linha maior, aqui embaixo eu tenho uma linha mais ou menos. Então, tipo assim, você vê que o texto tá quase do mesmo tamanho a linha, só vai diminuindo. Isso aqui é uma tática boa também para você poder usar. Ó, e diminuindo o tamanho, a largura de cada linha do teu texto, olha só.
você vê que a largura da linha do meu texto vai diminuindo como se fosse uma escadinha. Então foca em fazer tipo uma escadinha do texto, ele descendo assim como se fosse um funil. Ou então foca em deixar a linha do teu texto basicamente da mesma largura, com pouca diferença. Isso vai deixar o teu texto muito mais harmônico, muito melhor do que anteriormente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então se liga só, olha a diferença, você vê que a largura do texto varia muito e isso atrapalha bastante na leitura e na harmonia do teu texto. Então qual é a minha dica? Tenta quebrar a linha do teu texto para poder aproveitar o espaço livre e tentar deixar o teu texto sempre na mesma largura, como vocês podem ver aqui, ó. Olha só a largura das linhas. Claro, se você deixar na mesma largura todas as linhas também não vai ficar muito bom, dependendo do que você estiver fazendo. Então a dica que eu dou é alternar, ó, fazer assim, ó, uma linha um pouco maior, uma linha um pouco menor, e olha só como tudo fica mais harmônico. Então pega essa dica para você quebrar o teu texto em linhas com a largura mais ou menos igual e deixar a tua arte mais harmônica, beleza? Então bora para a terceira dica, que é o peso da fonte. Olha só, eu tenho aqui o meu texto todo em um peso só de fonte. Então o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente vir aqui, ó, e botar um peso maior de fonte para poder deixar o meu texto mais harmônico e a informação que eu quero passar mais destacada. Então utilize bastante isso. Eu posso também pegar, ó, eu quero destacar só esse trecho, eu pego e mudo a cor para dar contraste de cor e contraste de peso. Isso aqui, mano, vai deixar o teu texto muito mais harmônico. Ah, eu quero destacar só essa palavra, vou vir aqui, ó, e vou aumentar o peso dela. Então olha só como você vai deixando o teu texto mais bonito, mais chamativo e mais atraente, só criando contraste de peso e criando contraste de cor, beleza? Então pega essa dica e alterna o peso da tua fonte. Claro que tu não vai ficar alternando de palavra em palavra. Você vai escolher um trecho específico do teu texto e vai aumentar o peso dele, deixar a fonte mais grossa, entre aspas, ou mudar a cor do texto também, beleza? Então utiliza isso para o teu texto não ficar cansativo, porque quando você deixa um trecho do teu texto em formato bold, em peso maior, você deixa o teu texto menos cansativo. Então é como se fosse uma quebra de parágrafo, beleza? O teu texto, você utilizar um peso maior de fonte no teu texto e criar contraste de cor também nele, beleza? Então pega essa dica, cria contraste de peso e cria contraste de cor no teu peso também. Outra dica que eu vou te dar aqui é o alinhamento do teu texto. Escolhe um, beleza? Ou você alinha tudo à direita, ou você alinha tudo à esquerda, ou você alinha tudo ao centro. Não é uma regra, mas é uma dica. Quando você não souber como alinhar, alinha à esquerda, porque a gente começa sempre alinhando da esquerda. Você tem que saber muito bem o que você está fazendo para você criar um alinhamento ao centro, outro alinhamento à esquerda, outro alinhamento à direita. Então, se você não tiver muito conhecimento de diagramação, foca em escolher um alinhamento só, ou tudo à esquerda, ou tudo ao centro, ou tudo à direita, beleza? Isso para todos os textos do teu flyer, que isso vai facilitar muito a leitura dele. Outra dica também que eu te dou para diagramação é dividir o teu flyer em blocos. Então aperta Ctrl aspas aí, ó, vem aqui em View, Snap, ativa aqui tudo, clique em All. Por quê? Porque vai aparecer essas linhas rosas aqui e quando você tiver aqui um Gauge Layout, você vai conseguir diagramar melhor. Então se liga só, como eu diagramo os meus textos, os elementos do meu flyer pelo meu flyer. Eu utilizo as linhas guias aqui, ó, e utilizo esses quadrados. Então eu posiciono meu texto aqui dentro dos quadrados. Você vê, ó, que eu botei aqui dentro desse quadrado aqui, ó, como vocês podem ver. Então eu posso simplesmente pegar e jogar um quadrado aqui, tá ligado? E diagramando os elementos pelo meu flyer. Posso botar um elemento aqui, ó, posso botar outro elemento aqui, ó, ao centro. Enfim, e posso distribuir elementos pelo meu flyer utilizando esses blocos aqui, dividindo o meu flyer em blocos. Então simplesmente você pode criar blocos. Por exemplo, vou deletar tudo aqui e vou desenhar para vocês para poder ficar mais fácil. Se liga só. Eu posso simplesmente criar um bloco aqui em cima, ó. Esse bloco aqui vai ser meu cabeçalho. Esse bloco aqui, ó, vai ser meus produtos. E esse bloco aqui vai ser meu rodapé. Obviamente isso aqui tá ridículo, então eu vou fazer com um quadrado direito para poder ficar melhor para vocês. Se liga só. Então vou te dar um exemplo. Isso aqui pode ser meu cabeçalho. Isso aqui pode ser as informações e produtos. E aqui embaixo eu posso colocar o meu rodapé, beleza? Então divida o teu flyer em blocos que vai ser muito mais fácil você diagramar ele. Então tenta também colocar os blocos do mesmo tamanho. Por exemplo, olha só, posso colocar o bloco do cabeçalho mais ou menos no mesmo tamanho aqui, ó,
do meu bloco de informações. Então tenta deixar tudo mais ou menos por igual, menos o rodapé é por ordem de hierarquia. Por exemplo, o cabeçalho é o mais importante ou o conteúdo? Se o conteúdo é mais importante, então eu deixo o conteúdo maior, diminuo o meu cabeçalho, beleza? Então você vai dividindo o teu flyer em blocos e preenchendo. E nos espaços que sobrar você pode colocar o Memphis ou simplesmente deixar espaço em branco, porque espaço em branco também é diagramação. Então, esses foram os 5 erros que os designers mais cometem e as 5 dicas de diagramação bônus que eu tenho para dar para vocês. Comenta aí se você comete algum desses erros, se você cometia, agora você não vai cometer mais, porque você viu esse vídeo e aprendeu como evitar isso tudo. E comenta aí embaixo também se você tiver alguma sugestão. Já deixa o like nesse vídeo se você gostou, se você não gostou pode deixar o dislike também. Me segue no Instagram e se inscreve no canal, ativa o sininho também para você não perder mais nada. Então é isso, espero que você tenha gostado desse conteúdo que eu preparei com muito carinho para você. Espero que ele te ajude muito a melhorar a qualidade dos seus trabalhos. E é isso, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu!